E se o segredo mais bem guardado da família real britânica não estivesse escrito em cartas ou documentos ocultos, mas sim nos genes de um de seus príncipes? E se durante décadas todos nós estivéssemos olhando para o herdeiro errado sem nem perceber? Esqueça tudo o que você achava que sabia sobre a linha de sucessão, os escândalos de alcova e os dramas do palácio, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além de fofocas. Trata-se de uma história de DNA, traição, identidade e uma verdade tão desconcertante que fez tremer os alicerces do Palácio de Buckingham. A infância de Harry e a característica física suspeita. O nascimento do príncipe Harry em 15 de setembro de 1984 foi recebido com júbilo pela família real britânica e pelo público em geral. No entanto, desde seus primeiros dias, um detalhe físico em particular chamou a atenção em seu cabelo ruivo intenso. Essa característica, pouco comum na família Windsor, gerou especulações e rumores sobre sua linhagem. O cabelo ruivo de Harry é uma característica marcante da família Spencer, a família materna da princesa Diana. Na verdade, Charles Spencer, irmão de Diana, já compartilhou fotos de sua infância onde é possível ver claramente o cabelo ruivo que ele tem em comum com a irmã e, consequentemente, com o sobrinho Harry. Durante a infância, Harry demonstrou uma personalidade vivaz e travessa, em contraste com a natureza mais reservada de seu irmão mais velho, o príncipe William. Essa diferença de temperamento, junto com sua aparência física, alimentou as especulações sobre sua paternidade. Apesar disso, a família real sempre afirmou que Harry é filho do então príncipe Charles e da princesa Diana. É importante destacar que o gene responsável pelo cabelo ruivo, conhecido como MC1R, é recessivo e exige que ambos os pais sejam portadores do gene para que ele se manifeste nos descendentes. Isso significa que, embora o cabelo ruivo não seja comum na família Windsor, é geneticamente possível que Harry tenha herdado essa característica se ambos os pais fossem portadores do gene. Ao longo dos anos, as comparações entre Harry e membros da família Spencer foram frequentes, especialmente com seu tio Charles, com quem ele compartilha não só a cor do cabelo, mas também certos traços faciais. Essas semelhanças foram usadas tanto para apoiar quanto para refutar as teorias sobre sua paternidade. Comparação física e comportamental com William e Charles. Desde cedo, as diferenças entre os filhos da princesa Diana eram evidentes. Enquanto o príncipe William se encaixava naturalmente no perfil reservado e diplomático da realeza, o pequeno Harry parecia viver sob seu próprio código. Onde William demonstrava compostura, Harry respondia com espontaneidade. Essa dualidade entre os irmãos não só alimentou as páginas das revistas de fofoca, como também atiçou a imaginação do público, intrigado pela distância marcante, não só no temperamento, mas também na aparência. Harry tinha uma energia vibrante que o fazia se destacar. Ele tinha um ar indomável. Aquele tipo de presença que não se aprende nem se herda, mas simplesmente se manifesta. Desde os primeiros passos na vida pública, ele já se mostrava travesso, espontâneo, quase sempre com um sorriso aberto que o diferenciava do irmão mais velho, que assumia os protocolos reais com muito mais formalidade. As comparações eram inevitáveis. Ambos cresceram sob o mesmo teto, cercados pelas mesmas tradições e expectativas, mas a forma como reagiam ao mundo era tão diferente quanto a noite e o dia. As diferenças físicas também eram notáveis. William, alto e de constituição magra, refletia a elegância clássica dos Windsor. Seu rosto, marcado por maçãs do rosto proeminentes e uma estrutura óssea afilada, alinhava-se com os traços do então príncipe Charles. Harry, por outro lado, tinha uma constituição mais robusta, ombros largos e um maxilar mais quadrado. Seu rosto era coberto de sardas e coroado por uma espessa cabeleira ruiva que destoava dos tons mais apagados do sangue Windsor. Essas observações, aparentemente inofensivas, começaram a ganhar mais peso quando a mídia as misturou com rumores que colocavam em dúvida a paternidade de Charles. A narrativa foi se formando com uma lógica especulativa. Se Harry não se parecia nem fisicamente nem em personalidade com seu pai ou seu irmão, ele poderia realmente pertencer àquela linhagem? À medida que cresciam, William se preparava para o papel que a história lhe reservava, enquanto Harry parecia mais confortável fugindo dele. Se um representava a continuidade, o outro representava a ruptura. As fotos de eventos públicos mostravam constantemente William em poses cuidadas, centrado, quase ensaiado.
Harry, por outro lado, costumava aparecer com gestos mais descontraídos, posturas informais e aquele seu riso tão difícil de conter. Essa dualidade em seu desenvolvimento só amplificou a percepção pública de que Harry sempre foi o diferente. A figura de James Hewitt. Falar sobre a vida sentimental da princesa Diana é adentrar um terreno de rumores, paixões e meias-verdades que até hoje continuam capturando a atenção do mundo. Entre os nomes que gravitam nessa órbita de controvérsias, poucos tiveram tanto impacto quanto o de James Hewitt. Oficial do Exército Britânico, instrutor de equitação e carismático por natureza. Sua história com Diana não só abalou as bases do protocolo real, como também alimentou durante décadas uma teoria que parecia a saída de um romance de traição e a possibilidade de que ele fosse o verdadeiro pai do príncipe Harry. Tudo começou no ano de 1986, em um momento particularmente turbulento no casamento entre Charles e Diana. Ela, presa em um relacionamento onde a solidão era algo comum, encontrou em Hewitt uma presença diferente. Ele não era herdeiro nem aristocrata. Era um homem magro, elegante, que sabia ouvir e montar a cavalo com graça. Seu papel inicial como instrutor de equitação rapidamente se desfez diante de uma relação emocional que crescia entre risadas, confidências e passeios ao ar livre. Diana, como contaria anos depois, sentiu-se compreendida pela primeira vez em muito tempo. O relacionamento entre os dois durou aproximadamente 5 anos, mas o eco dessa história ressoou muito além do término. Em especial, pelo fato de que Harry, com seu cabelo ruivo, suas sardas e seu amor por cavalos, compartilhava características físicas e gostos marcantes com o próprio Hewitt. As comparações começaram timidamente, em colunas de opinião, mas com o tempo se tornaram mais diretas e ousadas, alimentando um dos rumores mais persistentes da realeza moderna. No entanto, havia uma grande lacuna na cronologia que os céticos não cansavam de repetir. Harry nasceu em 1984, 2 anos antes do primeiro encontro conhecido entre sua mãe e James Hewitt. Essa contradição temporal foi usada como escudo por aqueles que negavam qualquer vínculo biológico e pelo próprio Hewitt, que em entrevistas declarou com firmeza que era biologicamente impossível que ele fosse o pai do príncipe. Paralelos entre Harry e Hewitt. As comparações podem ser cruéis, mas quando se trata da realeza, elas se tornam obsessões públicas. Durante anos, o mundo dissecou cada fotografia, cada aparição pública e cada gesto do príncipe Harry, em busca de traços de herança ou, na falta deles, indícios de uma desconexão genética com a linhagem Windsor. Nesse contexto, a figura de James Hewitt não foi apenas o protagonista de um capítulo amoroso com Diana, mas também um ponto de comparação constante, alimentando a ideia de que poderia haver uma conexão mais profunda do que as datas permitem admitir. À primeira vista, os paralelos entre Harry e Hewitt podem parecer anedóticos, até mesmo casuais. Ambos têm uma estatura semelhante, rosto alongado, queixo proeminente, maçãs do rosto bem definidas e um sorriso largo que moldura o rosto com uma energia familiar. Mas o que mais chama a atenção do público é, sem dúvida, a cor do cabelo. Esse ruivo vibrante, que parece desafiar a genética visível dos Windsor, tornou-se o principal argumento para aqueles que defendiam a teoria de que Harry poderia ser filho do ex-militar. Além do aspecto físico, há outra coincidência ainda mais intrigante no polo. Tanto Hewitt quanto Harry se destacaram por sua paixão e habilidade sobre o cavalo. As imagens de ambos praticando esse esporte em décadas diferentes mostram posturas incrivelmente semelhantes, gestos idênticos e uma destreza que muitos atribuem a uma conexão mais profunda do que uma simples coincidência. Em torneios beneficentes e exibições, Harry se movia com uma desenvoltura que lembrava demais a de Hewitt em seus anos de juventude, alimentando ainda mais os rumores a cada tacada de taco. Essas comparações se intensificaram quando as redes sociais começaram a divulgar imagens justapostas dos dois em situações semelhantes. A internet, com seu apetite insaciável pelo visual, ofereceu o cenário perfeito para que milhares de pessoas ao redor do mundo se juntassem ao debate. Já não se tratava de uma questão de DNA, mas sim de percepção, de crenças ancoradas em semelhanças que, embora possivelmente circunstanciais, pareciam ganhar vida a cada imagem viralizada. Diferenças com Carlos III. Quando o príncipe Harry começou a aparecer publicamente ao lado de seu pai, o então príncipe Charles, as diferenças físicas ficaram cada vez mais difíceis de ignorar para o olhar atento do público.
Apesar de compartilharem um título de realeza e educação protocolar típica da família Windsor, algo na imagem dos dois gerava mais perguntas do que certezas. Enquanto Charles exibia traços mais refinados, pele mais pálida, nariz reto e cabelo castanho claro, Harry destoava com sua pele mais rosada, mandíbula mais larga, sardas espalhadas pelo rosto e aquela cabeleira ruiva que parecia um grito cromático dentro do linhagem. Essas distinções iam além da cor do cabelo. A estrutura corporal de Harry também gerava especulações. Ao contrário de Charles, que é mais magro e de complexão estreita, Harry tem um porte mais atlético, ombros largos e um pescoço robusto. As comparações ficaram ainda mais evidentes quando as revistas começaram a publicar fotos paralelas dos dois na mesma idade. Enquanto Charles sempre parecia sério, sóbrio e comedido, Harry projetava uma imagem descontraída, quase travessa. O contraste era visual, emocional e simbólico. Durante a juventude, Charles era conhecido por manter uma postura firme, rígida, como ditavam as normas de sua criação. Harry, por outro lado, desenvolveu uma linguagem corporal muito mais solta. Ele andava com a confiança de quem não tem medo de quebrar as regras. Ria abertamente diante das câmeras e nunca parecia completamente à vontade no papel que o destino lhe havia reservado. Essas atitudes desconcertavam aqueles que esperavam ver nele um reflexo direto do pai. Cronologia que desmente a paternidade de Hewitt. Os boatos persistem quando se alimentam de coincidências e ainda mais quando o silêncio os cerca. Durante décadas, a ideia de que James Hewitt seria o pai biológico do príncipe Harry foi uma das teorias mais repetidas nos tabloides britânicos. No entanto, quando se examina atentamente a linha do tempo dos acontecimentos, o castelo de especulações começa a balançar. Os fatos, cuidadosamente verificados por quem esteve próximo da princesa Diana, oferecem uma narrativa bem diferente daquela promovida pela mídia. Harry nasceu em 15 de setembro de 1984. Nessa época, o casamento entre Diana e o então príncipe Charles já apresentava sinais de desgaste, mas ainda não havia sido atingido por escândalos públicos. James Hewitt, por sua vez, só conheceu Diana no verão de 1986, quando foi contratado como seu instrutor de equitação. O próprio Hewitt reiterou em inúmeras entrevistas que não havia nenhum tipo de relação prévia entre os dois antes desse ano. Essa cronologia, confirmada também pelo ex-segurança de Diana, Kim Vark, desmonta completamente a possibilidade biológica. É impossível que um homem que ainda não conhecia a princesa tenha sido pai de uma criança nascida 2 anos antes. A matemática não falha, mas a fascinação coletiva por escândalos já demonstrou repetidas vezes que a lógica às vezes tem menos força do que a narrativa. A imprensa sensacionalista se agarrou com força às semelhanças físicas, ignorando as datas, os depoimentos e até as negativas diretas do próprio Hewitt, que chegou a afirmar que a insistência nesse assunto arruinou sua reputação e afetou sua saúde mental. Diana, por sua vez, nunca deu a entender que Harry não fosse filho de Charles. Em entrevistas e confidências ao seu círculo íntimo, ela defendeu com firmeza a verdade. Seu relacionamento com James Hewitt começou depois do nascimento de seu segundo filho e não passou de uma busca por consolo durante um casamento emocionalmente exaustivo. Embora tenha sido um vínculo importante em sua vida, jamais implicou uma paternidade alternativa. Tentativas fracassadas de testes de DNA. Na era anterior à internet e às redes sociais, quando as notícias circulavam com a velocidade da tinta no papel, um boato como o que envolvia o príncipe Harry podia crescer como fogo fora de controle. A ideia de que ele não era filho biológico do então príncipe Charles se alimentava de seu cabelo ruivo, de seus gestos despreocupados e da figura sempre presente de James Hewitt. E como toda lenda precisa de uma prova definitiva, não demoraram a surgir histórias de análises genéticas secretas, testes clandestinos e resultados confidenciais que jamais chegaram ao conhecimento do público. Um dos episódios mais polêmicos aconteceu em 2003, quando o tabloide News of the World afirmou ter conseguido uma mecha de cabelo do príncipe Harry e tê-la submetido a testes de DNA. Segundo o relatório publicado, o resultado não mostrava nenhuma ligação com Hewitt. No entanto, o jornal não forneceu detalhes técnicos do procedimento nem identificou o laboratório responsável. Como era de se esperar, muitos questionaram a validade da análise.
Como o jornal conseguiu uma amostra de DNA? Quem autorizou esse exame? Com quais métodos científicos ele foi realizado? Os especialistas em genética da época foram categóricos ao afirmar que os meios de comunicação não estavam aptos a realizar testes com rigor científico. As ferramentas disponíveis na época não ofereciam os níveis de precisão que hoje são considerados padrão. A análise de DNA, embora já existisse, ainda era limitada em seu alcance. Os testes de paternidade comerciais examinavam apenas marcadores genéticos básicos e não ofereciam a profundidade necessária para concluir com autoridade absoluta uma filiação ou sua ausência. Ainda assim, esses supostos testes foram usados pela imprensa para reforçar qualquer narrativa, dependendo do interesse editorial do momento. Alguns veículos de imprensa citavam como evidência de que Harry não era filho de Charles, outros como prova de que ele era sim. A ambiguidade, mais do que a certeza, era o que mantinha viva a chama do escândalo. Sem evidências verificáveis, o boato se transformou em um mito contemporâneo, onipresente, impossível de comprovar e mais resistente do que qualquer desmentido. Efeito emocional em Diana. A coroa pode ser pesada, mas o julgamento público é ainda mais. Diana, a princesa do polvo, não só viveu sob o escrutínio implacável da imprensa, como também carregou o peso de proteger seus filhos de um mundo faminto por escândalos. De todos os rumores que cercaram sua vida, nenhum foi tão persistente nem tão cruel quanto aquele que colocava em dúvida a paternidade do príncipe Harry. Não era apenas um questionamento sobre o menino, mas uma acusação velada contra sua mãe, como se seu amor e devoção não fossem suficientes para proteger a legitimidade de seu filho. Desde o nascimento de Harry, os boatos começaram a se infiltrar entre colunas de fofoca e olhares curiosos. A diferença em sua aparência física em relação a Charles, somada ao cabelo ruivo e à sua energia incontrolável, serviram de combustível para uma narrativa que Diana nunca conseguiu apagar completamente. No começo, a princesa tentou ignorar as insinuações, mas com o tempo, o constante murmúrio de suspeitas começou a afetá-la profundamente, corroendo não só sua imagem pública, mas também seu bem-estar emocional. Em particular, segundo relatos de pessoas muito próximas, Diana estava devastada pelas suposições. Sua preocupação não era apenas pessoal, mas também materna. Ela tinha pavor da ideia de que Harry crescesse sob uma nuvem de suspeitas, como se seu próprio nascimento estivesse manchado por uma traição que nunca existiu. Suas cartas privadas, reveladas anos depois por seu mordomo Paul Burrell, evidenciam um tom desesperado, uma mistura de angústia e frustração por um boato que ela sabia ser falso, mas que não conseguia erradicar. O fato de James Hewitt, o homem apontado por muitos como o suposto pai, ter tido um relacionamento com ela, foi suficiente para que a história criasse raízes. Pouco importava que esse relacionamento tivesse começado quando Harry já tinha mais de 2 anos. Para a imprensa, a verdade era maleável e o que vendia não era a cronologia, mas sim a especulação. Diana, uma mulher sensível, mas forte, começou a mostrar sinais de esgotamento emocional. As pessoas ao seu redor perceberam como sua saúde oscilava, como ela passava a noite sem dormir e como chorava em particular por não conseguir proteger seu filho do julgamento da mídia. Negativas públicas e defesa da família Spencer. As palavras oficiais na monarquia britânica têm mais peso do que o silêncio. E quando finalmente são ditas, é porque a pressão chegou a um ponto em que não dá mais para ignorar. Durante anos, os rumores sobre a suposta paternidade de James Hewitt em relação ao príncipe Harry permaneceram latentes, pairando nos tabloides como uma nuvem persistente. E embora Diana já tivesse morrido e Hewitt tivesse negado publicamente mais de uma vez, o eco das suspeitas continuava ressoando nos corredores do palácio e nas redações da imprensa sensacionalista. Nesse contexto, várias figuras próximas à família real decidiram tomar uma posição clara. A primeira linha de defesa veio da própria família Spencer, os parentes maternos de Harry, que prontamente se manifestaram para desmentir qualquer história que colocasse em dúvida a paternidade de Charles.
Para eles, o cabelo ruivo, esse elemento tão usado pela mídia como argumento visual, era simplesmente um reflexo genético evidente. Na verdade, vários irmãos de Diana, incluindo Charles e Sarah Spencer, tinham cabelos ruivos ou castanhos claros com tons acobreados. A herança genética, explicavam, não obedece a padrões visuais simples nem segue regras de lógica narrativa. Paul Burrell, o antigo mordomo de Diana e uma das pessoas mais próximas dela durante seus anos mais turbulentos, declarou publicamente em mais de uma entrevista que os rumores eram infundados. Segundo Burrell, Diana estava profundamente magoada com essas acusações e sentia que elas eram direcionadas não só a ela, mas também ao seu filho. Em uma entrevista concedida em 2017, Burrell afirmou que nunca ouviu Diana sequer insinuar uma dúvida sobre a paternidade de Harry. Pelo contrário, ela sempre foi clara ao dizer que Harry era filho de Charles e que a semelhança com a família Spencer deveria ser motivo de orgulho, não de especulação. A ruptura de Harry com a realeza. A distância nem sempre se mede em quilômetros. Às vezes, a separação mais profunda acontece dentro da alma, quando os laços emocionais se esticam até se romperem. No caso do príncipe Harry, essa ruptura com a realeza não aconteceu de um dia para o outro, nem se resumiu a uma única causa. Foi um processo longo, quase silencioso no início, que foi ganhando força até se tornar uma decisão irreversível. A ruptura de Harry com a família real britânica se consolidou ao longo de anos de desconforto, de questionamentos internos, de frustrações acumuladas e, por fim, de amor. Porque sim, o amor foi o impulso definitivo que o levou a seguir um caminho oposto ao que havia sido traçado para ele desde o nascimento. Durante sua juventude, Harry demonstrou sinais de rebeldia, mas também uma tentativa genuína de cumprir com as responsabilidades do seu título. Serviu no exército, participou de causas sociais, representou a coroa em eventos internacionais e, por um tempo, parecia ter se reconciliado com seu papel. Mas com a chegada de Meghan Markle em sua vida, tudo mudou. O que a princípio foi visto como uma história de amor moderna, logo se transformou no epicentro de uma tempestade midiática. Meghan, atriz americana, divorciada e de ascendência afro-americana, personificava tudo o que a aristocracia britânica havia evitado por gerações. Sua presença desestabilizou o protocolo, não por falta de graça ou elegância, mas porque representava uma ruptura simbólica com a tradição. A mídia não demorou a transformá-la em alvo de críticas ferozes, muitas vezes carregadas de racismo, classismo e misoginia. Harry, ao ver sua esposa sendo atacada de forma implacável pelos mesmos tabloides que anos antes haviam destruído a imagem de sua mãe, sentiu que a história estava se repetindo. E desta vez ele não estava disposto a ser apenas um espectador. Seu instinto protetor foi ativado com uma força que surpreendeu até mesmo seus detratores. Ele se tornou defensor, aliado, marido decidido a mudar o rumo da história de sua família. Reflexão sobre sua identidade. A vida do príncipe Harry foi, desde seus primeiros dias, uma coreografia marcada por expectativas alheias. O título, o berço, o sobrenome, tudo lhe foi dado antes mesmo que pudesse escolher. E, como acontece com muitos que crescem dentro de instituições rígidas, chega um momento em que a identidade se torna um território incerto. Quem sou eu quando todos já decidiram quem devo ser? Essa é a pergunta que Harry começou a se fazer em silêncio, muito antes de a imprensa retratá-lo como o rebelde da família. Durante anos, ele desempenhou seu papel com certo nível de compromisso, embora nunca com entusiasmo absoluto. Sempre foi o segundo, o irmão do herdeiro, a sombra travessa de William. Mas, à medida que foi amadurecendo, Harry começou a perceber uma desconexão interna que não podia ignorar. Não era apenas uma questão de rebeldia, mas sim um vazio existencial mais profundo. Sentia que sua vida não lhe pertencia. Cada decisão, cada palavra, cada gesto era analisado, corrigido, às vezes manipulado, por um aparato institucional que não perdoava a diferença.
Foi então que ele começou a olhar para trás, para a figura mais influente e dolorosamente ausente em sua vida, sua mãe. Diana não tinha sido apenas sua mãe biológica, mas também o espelho da sensibilidade, da empatia e da intuição. Ela também havia questionado seu papel dentro da família real. Também havia sentido que o amor era sacrificado em nome do dever. Ao relembrar seus ensinamentos, Harry começou a entender que o conflito que sentia não era algo novo. Era uma herança silenciosa, transmitida não em joias nem títulos, mas em feridas emocionais não resolvidas. A morte de Diana deixou um vazio tão imenso quanto sua presença. Para Harry, crescer sem ela foi como caminhar sem bússola. E mesmo assim, sua lembrança era uma chama viva. Foi seu legado emocional que lhe permitiu entender que havia outras formas de ser príncipe, outros caminhos além dos corredores do palácio. As longas caminhadas em solidão, os silêncios incômodos nos jantares de família, os cumprimentos frios em eventos oficiais. Tudo isso começou a pesar nele como uma armadura que ele já não queria mais carregar. Os novos testes avançados de DNA. Às vezes, a verdade precisa de tempo para amadurecer. Embora durante décadas o príncipe Harry tenha convivido com a certeza interna sobre sua origem, a pressão pública, as dúvidas externas e os murmúrios incessantes da mídia semearam uma inquietação que, com o passar dos anos, se tornou insuportável. Foi então que ele decidiu dar um passo que poucos teriam coragem de dar em sua posição, buscar uma prova definitiva, uma resposta científica que encerrasse de uma vez por todas o capítulo mais incômodo de sua biografia pública. Mas desta vez não se tratava de rumores, vazamentos ou relatos duvidosos, e sim de tecnologia genética de última geração. O passado iria se confrontar com o presente sob a lupa incontestável da ciência moderna. Os testes de DNA já não eram como os de décadas anteriores. Hoje, a sequenciação genética permite analisar centenas de marcadores específicos, comparar padrões com precisão cirúrgica e descartar com absoluta certeza vínculos familiares. Harry sabia disso e, cansado da ambiguidade que o perseguia desde a infância, decidiu procurar um laboratório privado, discreto, longe do alcance da mídia. Ele não fez isso para provar nada ao público, mas por si mesmo. Precisava confirmar de forma incontestável aquilo em que acreditou a vida toda e que era filho do rei Charles. O processo foi meticuloso. Foram coletadas amostras de células bucais, preservadas sob condições estéreis e comparadas com um banco de dados genético verificado. A correspondência era total. Não restavam dúvidas. Os marcadores paternos coincidiam plenamente com os do então príncipe de Gales. Harry finalmente tinha em mãos uma verdade incontestável respaldada pela ciência. Não havia espaço para mais especulações nem interpretações tendenciosas. Ele era genética e legalmente filho de Carlos. No entanto, essa certeza não trouxe alívio imediato. Foi uma espécie de libertação agridoce. Confirmar sua origem biológica não apagava anos de dúvidas, de capas de revistas ofensivas, de comentários cruéis e de teorias prejudiciais. Não anulava o fato de que muitos, até mesmo dentro do seu próprio país, haviam duvidado de sua linhagem sem outro argumento além de sua aparência ou seu jeito de ser. O teste de DNA era um ato de afirmação, sim, mas também uma declaração silenciosa de tudo o que ele havia suportado injustamente. Resultado conclusivo: é filho de Charles. A verdade, por mais negada ou ignorada que seja, sempre encontra uma maneira de vir à tona. E quando finalmente aparece, não grita, não se impõe, simplesmente permanece. Foi assim que aconteceu com o resultado do teste de DNA que o príncipe Harry havia decidido fazer de forma confidencial. Durante anos, sua linhagem foi questionada por meios de comunicação, comentaristas e até por cidadãos anônimos que se sentiam no direito de duvidar de sua origem. Mas a ciência, com sua precisão meticulosa, trouxe uma resposta definitiva.
E a resposta foi clara. Harry era filho de Charles, sem margem para erro, sem espaço para ambiguidades. A confirmação chegou em um envelope lacrado, longe dos flashes dos paparazzi ou das vozes especulativas dos tabloides. Não houve cerimônia, nem lágrimas, nem discursos. Apenas uma folha com uma conclusão técnica que desmontava anos de suspeitas. Era uma prova irrefutável baseada em análises avançadas de sequenciamento genético, com mais de 15 marcadores compatíveis entre pai e filho. Não restavam dúvidas. A história que muitos repetiram com leveza desmoronava diante da evidência. Mas a verdadeira pergunta não era se Harry era filho de Charles, e sim o que fazer com essa certeza, porque o dano já estava feito. As capas sensacionalistas, os olhares inquisitivos, as piadas sussurradas, tudo isso moldou a percepção pública sobre Harry durante décadas. Até ele, em alguns momentos de silêncio profundo, chegou a se perguntar se não haveria alguma verdade nessa narrativa tão repetida. Por isso, o resultado não foi apenas uma validação biológica, mas um ato íntimo de cura. As características físicas que pareciam desconectadas dos Windsor agora encontravam uma explicação lógica. O cabelo ruivo, tão comentado, era uma herança genética recessiva que podia ser transmitida por gerações sem se manifestar até se combinar novamente. A estrutura facial, os gestos, até mesmo sua postura corporal, podiam ser explicados dentro do contexto da família ampliada. A ciência não só confirmava a paternidade de Charles, mas também oferecia respostas para anos de questionamentos superficiais. Surpreendentemente, Harry não usou esse resultado como uma revanche. Ele não tornou isso público, não tentou limpar seu nome diante da imprensa nem usou como argumento contra seus detratores. Em vez disso, optou pelo silêncio. Compartilhou com Meghan, talvez com alguns amigos próximos, mas não muito além disso, porque o resultado, embora crucial, não mudava o essencial. Ele já havia escolhido um caminho diferente. Tinha traçado uma nova vida longe do protocolo, mais próximo de sua verdade emocional. Nesse novo horizonte, a genética era apenas uma parte da história. A identidade de Harry não era definida apenas pelo seu sangue, mas por suas decisões, seus valores e suas experiências. Confirmar que era filho do rei Charles era importante, sim, mas não era isso que definia seu presente. O que realmente fazia diferença era fechar uma ferida aberta por anos demais. Uma ferida causada pela dúvida constante, pelo julgamento sem fundamento, pela pressão de se encaixar em um molde que, mesmo sendo geneticamente exato, nunca lhe foi confortável,